Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito, mas muito mais varonil. E, na falta de uma nova boa e barata, eu vou gravar de novo aqui um bate-papo, né? A famosa cerveja na caneca. E falando em cerveja na caneca, já vamos colocar aqui, ó, hoje eu vou de Império, 2,69, lá na rede de mercados Açaí. Mas tá quase empedrando, essa tá no jeito. E o assunto hoje, para variar de novo, né, nostalgia não, lembranças, memórias, recuerdos. Porque como eu já venho dizendo há algum tempo, eu venho me apercebendo disso, o velho, eu no caso estou com quase 60, mas não é velho hoje, claro que é velho, 60 já é velho, fica essa coisa, né? O velho ele acaba vivendo mais de lembrar do que de viver, né? Viver novas coisas para o velho já não é muito interessante, né? Talvez a gente tenha a pretensão de que já viu o que tinha para ver, né? A pretensão de achar que tudo que você for fazer de novo, na verdade não é novo, é só uma nova versão do que já foi feito, né? É uma repetição daquilo. Então você acaba ficando mais quieto, né? E lembrar é muito mais confortável para o velho do que realmente viver. Você sair, ir para um restaurante, pegar fila, aquele barulhão, ou mesmo você viajar, ficar numa fila de embarque, de uma rodoviária, de um aeroporto, contando com atraso disso, daquilo, é uma coisa que o velho realmente já não tem mais paciência nem força. Então isso já tem uma questão hormonal, né? Também uma questão hormonal. A testosterona, né, quando em alta, é ela que impulsiona o macho da espécie a novas empreitas, a novas aventuras, né? Atrás daquilo que a gente sabe. Mas já vê lá testosterona lá no dedão do pé, você já fica mais tranquilo, né? Não é que o homem fica mais sábio com a idade, ele fica mais fraco, mais broxa. Então, enfim, né? Então a gente vive muito da lembrança. Eu até prefiro. Dá menos trabalho, gasta menos, enfim, né? Só que também não é assim, fala assim, hoje eu vou lembrar de tal coisa, né? Isso não funciona assim, eu não tenho esse acesso à memória assim, né? Inclusive tem coisas que eu nem sabia que estão aqui dentro e de repente afloram. Essa memória, ela depende do quê? Você está andando, tá? E ela depende de gatilhos. Você escuta alguém falar alguma coisa, você vê alguma coisa, você escuta uma música, e isso, de vez em quando, desencadeia lá, abre uma gavetinha que você nem sabia mais que existia. E hoje aconteceu isso. De sabadão, geralmente, eu caminho. Ontem eu não caminhei, acordei meio de bode, né? Meio depressão já querendo rondar. Já foi embora, já espantei. Então não fui andar ontem. Para compensar, fui dar uma caminhadona hoje, que geralmente aos domingos eu não caminho. E estava lá passando, perto de uma casa, num desses canteiros externos. Eu vi lá um arbusto de uma plantinha que aqui chama cambará, uma florzinha bonita, mimosa, logo aparece ali. E essa simples florzinha, esse cambará, né, ele tem várias versões, ele tem só branco, ele tem só amarelo, ele tem um que é uma mistura de um laranja bem forte com um amarelo também, e tem esse, que deve ter aparecido já ali, ou vai aparecer, que é uma mistura, é um branco, um cor de rosinha, tudo. A simples visão dessa florzinha trouxe lá a memória da minha infância, de quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos, né? Do quintal da minha avó materna, né? E por quê? Bom, ela tinha lá isso dali. E eu fui transportado de novo ao longo da minha caminhada, eu me deixei transportar, eu me transportei de novo para a casa da minha avó, né? Eu fui percorrendo toda a casa da minha avó, com uma clareza, com uma nitidez, como se estivesse numa imagem do Google Earth. Eu fui recordando, coisa assim que eu nem sabia que estava aqui, né? Mas a minha avó, ela morava numa casa, né, num bairro chamado Vila Virgínia aqui, num terreno que ele era maior em comprimento do que em profundidade, né? Em comprimento, ele pegava ali uns 2/3, acredito, do quarteirão. Em profundidade, talvez tivesse uns 12 metros, 15, era um terreno grande, tá? Era um terreno grande. Meus avós vieram da zona rural para a cidade, acredito eu, né, não tenho essa data muito precisa, me baseando em conversas que a gente escuta, talvez eles tenham vindo para a cidade no finalzinho da década de 50 para 60.
né? Os terrenos ainda eram muito grandes, eram muito mais acessíveis do que são hoje, então era um belo terreno, né? A casa está lá ainda, eu vi no Google Earth, mas já está totalmente transformada, desfigurada, reconfigurada, etc. Então esse terreno, muros baixos, portão baixo também, portãozinho de ferro baixo, e a gente entrava, tinha ali um corredorzinho, esse corredorzinho ia para um alpendre, né? E esse alpendre era interessante, tinha umas cadeirinhas, e esse alpendre ele era ladrilhado, pavimentado com uns ladrilhos antigos, né? Não eram azulejos, eram uns ladrilhos. E eram os ladrilhos que a impressão que tinha, assim, que eles foram, na hora deles serem queimados lá no forno, passaram do ponto. Então ficaram todos manchados, umas manchas amarelas, marrons, uma espécie de um refúgio, que se você fosse atrás, você comprava mais barato, né? Então não havia um padrão, havia aquelas manchas. E a volta e meia, eu era moleque, estava lá, os adultos conversando, a gente nem participava de conversa de adulto, não tinha porquê, né? Nem sei porque hoje isso, né? Se dá essa abertura da criança participar da conversa de adulto, eu acho errado, mas enfim. Então às vezes eu sentava lá, quando era de noite, sentava na cadeira e ficava olhando para aquelas formas, né? Formas e disformes, tentando encontrar ali figuras, né? Fazendo exercício de pareidolia. Aliás, eu adoro essa palavra, pareidolia, uma palavra bonita, né? Buscando ali rostos, animais, volta e meio eu achava. E tinha inclusive um ratinho, esse ratinho ele estava sempre ali, era um ratinho mesmo. Então tinha esse alpendre, se você entrava no alpendre, se você virando à direita, você entrava para o que era a sala. Logo assim, à esquerda, antes de você percorrer a sala, ficava o quarto dos meus avós. Então um quarto grande, pé direito, alto, tanto que a lâmpada ela pendia de um fio do teto. E você acendia ela numa estrutura chamada pera, não sei se existia hoje ainda ali. Tá? Ela pendia, porque para trocar não dava para subir, era aqueles pé direito bem alto, forro de madeira, né? Você seguia um pouquinho mais, ainda pela sala. Tá? À esquerda ainda tinha ali a cozinha, né? Ao fim da sala tinha um quarto, que acho que é onde dormiam o meu pai e os meus tios, quando eles foram para lá. Eram 4 filhos, um quarto só, né? Depois foram casando, aquela coisa toda. Da cozinha, você virava à direita, tinha uma grande área que servia tinha um tanque para lavar roupa, o varal, tinha uma mesa onde a gente almoçava, minha avó fazia lá as massas dela, o macarrão, o tal do crustle. Subindo, havia ainda um anexo, que era a garagem, e uma casinha de dispensa, de materiais de dispensa, de lixo, né? Jogava lá. O quintal, que é o assunto aqui, que foi o que me lembrou essa florzinha, da extensão toda do terreno, o quintal talvez ocupasse 1/3. O quintal tinha 2 acessos. Entrando pelo portãozinho, antes de chegar no alpendre, à esquerda, você já caía no quintal. Ou você atravessando a casa, saindo pela cozinha. E havia um banheiro, obviamente também, né? Perto dessa área ali. Um banheiro para 6 pessoas, né? Hoje, aqui em casa tem 2 banheiros, uma na suíte e um social. E tem um pequeno lavabo, né, que também tem lá um vaso. Quer dizer, nós somos em 3 pessoas, tem 3 privadas. Quer dizer, tem uma privada para cada cu. E ainda assim, às vezes, dá briga, né? Eu não sei como que as pessoas se viravam, né? Ainda na casa da minha avó materna, eram 6 pessoas. Na casa da minha avó paterna, essa é a paterna, eram 6 pessoas, né? Meu avô, minha avó e 4 filhos. Da minha avó materna, eram 7 filhos. Eram 9 pessoas, né? Sendo que o meu avô monopolizava aquilo lá. E depois que ele saía tinha que dar um tempo, né? Para a coisa descontaminar. Mas enfim, então havia o banheiro ali. Então um acesso era esse, chegando, antes de entrar no alpendre, à esquerda, ou você saía ali por trás dessa área, onde tinha um tanque e tudo, você percorria a parte traseira da casa, e você caía ali, que era o acesso que eu usava mais. Porque a gente entrava, comentava o avô e depois ia ali. Assim que saía por esse acesso que passava por trás da casa, a primeira coisa que tinha ali tinha uma grande árvore, era uma oliveira. Um ex-tio meu trouxe essa semente, ela brotou ali e nunca mais, só que nunca deu frutos, porque acho que ela precisa de ter um macho e a fêmea, polinizar, mas estava ali. Seguindo ali, em direção ao muro, que fazia divisa com a outra casa, tinha ali uns pés de dália, uma flor muito bonita. Tá? Se você não conhece a dália, vou tentar colocar aí, né? Vou ver se você tem essa paciência. Tinha lá amarela, vermelha, muito bonito, os pés de dálias. Tinha também alguns hibiscos. Chegando mais ao fundo, eu lembro que havia um buraco cavado na terra, que era onde
Ao fim do dia, minha avó jogava todo o lixo da casa e tacava fogo. Isso era uma prática comum na época, você punha fogo no seu lixo. Aí você virando já mais à esquerda do terreno, tinha ali uma horta, ela plantava ali couve, cebolinha, salsinha, erva doce, funcho, né? Essas ervas que antigamente se usavam muito para fazer chá, né? Tinha ali, às vezes um moranguinho, tinha aquilo ali. Você indo mais adiante, perto, já na beira do muro, havia lá um poço artesiano, já desativado. Tinha lá o poço, já tampado, muito bem tampado, tudo, com um cilindro pesadíssimo de cimento, tudo. Tinha esse poço. Eu nunca cheguei a ver esse poço em funcionamento, tá? Mas havia, quando eles foram para lá, já não precisava mais, estava fechado. E justamente no muro ali, havia esses arbustos do cambará, que é justamente essa florzinha que me trouxe tudo isso de volta. A folha dele tem um cheiro até que pra gente não é muito agradável. E a florzinha, para os nossos narizes pelo menos, também não tem grandes atrativos. Mas era o que mais atraía borboletas. Né? Eu gostava de pegar borboleta, até sacanagem, pegar, você acabava machucando a bichinha, né? Matar de propósito eu nunca matei, mas só de você pegar, manipular, ela já fica, né? É um bicho frágil, delicado. E muitas borboletas, que foi que me lembrou esse cambará. Tinha lá, por exemplo, uma borboleta, talvez era mais frequente, era uma borboleta preta, bonita, grande, com umas pintas rosa. Eu nunca soube o nome de borboleta. Hoje mesmo, não sei, uma ou outra, monarca, enfim, mas eu também não sei. E eu ia dando nome para aquelas borboletas. Era moleque, eu ia dando nome, né? Era uma espécie de um pequeno Adão, né? Dando nome para aqueles bichos ali. Essa que era preta, para mim era borboleta papel carbono. Eu não sei se você lembra do papel carbono. Papel carbono era uma folha chamada papel carbono, que era um material muito utilizado nos escritórios antigamente, quando precisava fazer 2 ou 3 vias de um mesmo documento, uma mesma nota. Colocava lá a nota original, punha o papel carbono, punha outra via, entre cada via o papel carbono. Digitava aquilo, o que saía o papel carbono transmitia para outras. E o papel carbono realmente deixava a nossa mão preta quando você manipulava, né? Igual a borboleta, ela solta aquelas caminhas e ficava preta. E meu pai às vezes trazia, onde ele trabalhava, papel carbono para mim, para desenhar. Como eu sempre gostei de desenhar, mas nunca soube, então eu pegava, punha lá a figura que eu queria no papel carbono, tentava riscar bem fraquinho ali, só para sair a sombra, depois eu passava um lápis, enfim. Né? Então para mim aquilo era borboleta papel carbono. Né? O mota branca era borboleta, sei lá, folha de papel. Tinha uma amarela que era borboleta gema de ovo, era um Adãozinho, né? Bem chinfrim. E eu ia nomeando essas borboletas. Tinha uma outra também que eu lembro, essa dificilmente eu conseguia pegar. Ela é menorzinha assim, meio cinza, um marronzinho cinzentado, e a asa dela era triangular, não é essa asa mais arredondada, que é o mais comum. Parecia a asa de um caça, de um F-5, de um F-15, e um rabichinho. E era rapidíssima, a gente não conseguia pegar, eu não conseguia pegar essa borboleta. E eu chamei ela de borboleta mercúrio, né, pela rapidez. E eu passava horas nesse quintal da minha avó. Né? Se hoje eu voltasse lá, nem sei se o quintal existe, se quem comprou a casa até já cimentou tudo, né? Porque, enfim, eu não gostaria de voltar, mesmo que ele existisse. Porque para mim era uma coisa muito ampla, é como se eu estivesse numa floresta. Né? Era a visão do moleque pequenininho, 6 anos, 7, 8 anos. Hoje, se eu fosse lá, talvez fosse um quintal muito pequenininho, né? Tem aquelas coisas que a gente não tem que revisitar, só aqui mesmo na cabeça, na memória. E eu passava horas ali, eu pegava essas borboletas, eu olhava, examinava, não era só borboleta, tinha muito grilo também, eu pegava muito grilo, não sei por que eu pegava, eu gostava de pular, nunca bati muito bem, né? Formiga não tinha, né? Tinha formigueiros, mas era difícil ver, porque meu avô vivia injetando ali o tal do BHC, esse BHC era um veneno antigo, então, seja um organoclorado, tá, que nem o DDT, eu acho que hoje nem deve mais poder usar esse BHC, né? Deve ser uma substância proibida até pela Convenção de Genebra, não sei, mas eu usava muito. E eu andava por ali, tinha também figo, eu gostava muito de figo, figo, né? Nunca mais comi o figo com o mesmo gosto do quintal da minha avó. Né? Tinha uns trevinhos roxos também que eu comia aqui. A gente não, né? A minha irmã nunca comia, o pessoal era bem fresco, nunca. Também era
muito gostoso, um trevinho roxo, você comia, ele era azedinho. Tinha também lá amora, um pezinho de amora, volta e meia você pegava amora quando o passarinho deixava também. E acho que, se não me engano, se não me falha a memória, também uma goiabeira, né? Goiaba branca. E eu passava muito tempo nesse quintal. E assim, e a simples visão desse cambará, né? Essa florzinha, né? Pequenininha, quase nem dá atenção, me levou de volta aí para a casa da minha avó. Ao longo da caminhada, eu fui viajando por ali, né? Até mesmo de alguns cheiros a gente lembra, né? O dela fazendo lá um macarrão, ela fazia o macarrão na mão, tudo. Um negócio italiano chamado crustoli, que eu nunca mais vi na minha vida, uma espécie de uma fritura doce. Lembrei totalmente da cozinha dela, o rádio, aqueles rádios de madeira, de válvula, que meu avô tinha no armário, né, que pegava ondas curtas, ondas médias, pegava o mundo inteiro, né? Lembrei do quarto, é uma coisa assim que você não de forma vívida, né? E simplesmente o gatilho de uma florzinha, né? Então, eu não me lembrava muito disso. Dos tempos para cá eu venho me lembrando mais dessas coisas, né? Que talvez seja a vontade de você ficar velho, você vai puxando isso, você vai tendo... você vai ficando menos afoito para fazer as coisas, você vai ficando menos ansioso de ter alguma coisa nova. Você fala, não, já deu, tá aqui. E essa aflição sendo reduzida, essa ansiedade baixada, talvez deixe a sua memória mais livre para ela se libertar quando você vê esses gatilhos, tá? Então hoje, meu amigo, o azarão foi de volta ao lar, né? Ao lar da avó. E foi uma experiência muito boa. Me lembrei dessas coisas todas ali. E eu vou tentar colocar aqui umas fotos das borboletas, vou ver se eu acho, se eu colocar, né? Do papel carbono, eu vou tentar colocar aqui também, né? E vamos ver o que vira, tá? Mas de qualquer forma, é o que eu falei. Foi uma caminhada muito boa hoje, muito boa. Fui muito bem acompanhado, né? Dessas lembranças. Tá? E é isso, meus amigos.